Fala, amadinhos, tudo bem? Pessoal, um seguidor perguntou aí para mim no canal, pediu para fazer um vídeo para me comentar sobre os sacramentos, da Igreja Católica, os dogmas da Igreja Católica, se eles têm respaldo bíblico. Bom, tem alguns probleminhas aí, pessoal. Primeiro que eu não conheço todos os dogmas da Igreja Católica. Eu não sou católico, eu sei que eles praticam extrema-unção, batismo de bebês, casamento, essas coisas. São os chamados sacramentos, católicos. E os dogmas, é claro que nem todos os dogmas da Igreja Católica estão na Bíblia, como por exemplo a Trindade, eu discordo. Deixa eu ver o que mais de dogma católico, intercessão de Maria, essas coisas. É claro que os católicos sempre vão tentar achar algum respaldo bíblico para isso, mas eu discordo, eu acho que nem todos os dogmas católicos têm respaldo na Bíblia. Agora, qual que é o problema disso, pessoal, que os protestantes criticam os católicos? O problema, pessoal, é que uma religião, ela não se faz só, ela não se baseia apenas no seu livro sagrado. Eu acho que nenhuma religião do mundo. Porque as religiões, elas têm umas coisas chamadas tradições. E às vezes a tradição pode gerar algo novo na religião que não tem nos livros sagrados. Vou contar uma historinha para vocês. Tem uma história que fala que durante a Guerra dos Macabeus, lá contra Antíoco Epífanes, o Seleucidas, diz que Judá Macabeu, não sei bem se é esse o personagem, mas que ele entrou numa casa de uma viúva, que ele pediu abrigo durante a guerra, e ela só tinha óleo para acender a lamparina por uma noite. E ele mandou deixar acesa a lamparina, parece que era um sinal lá para a guerra, não me lembro o que. Ela acendeu a lamparina. E aí, pessoal, durante 8 dias que ele teve, foi o tempo demorado para a pessoa a quem ele destinava o sinal receber, ou algo assim do tipo, a lamparina não apagou. Ela ficou 8 dias com as luzes acesas. É daí que surgiu então uma festa tradicional do judaísmo chamada Hanukkah, que é a festa das luzes, que é celebrada no final do ano. Inclusive é quase em paralelo com o nosso Natal, mas o calendário deles é diferente, mas quase sempre é no final do ano. Então você vê, a tradição gerou uma festa por causa de um suposto milagre e acabou se gerando algo que não está na Bíblia. Se você procurar na Bíblia a festa de Hanukkah, você não vai achar. Então a religião, ela não depende só do livro sagrado, ela depende também das tradições, porque a religião é formada por pessoas. Pessoas são seres humanos, e seres humanos têm eventos novos ou variáveis que podem gerar um novo dogma, uma nova concepção, uma nova festa ou uma nova tradição. O judaísmo mesmo é cheio disso. Por exemplo, onde é que diz na Bíblia que judeu tem que usar preto, como os rabinos usam hoje em dia? Você não vai encontrar. Se você procurar na Torá, você vai ver que Deus determinou as cores dos sacerdotes, seriam púrpura, escarlate, violeta, tinha que ter um efode aqui na frente, tinha que ter não sei o quê. Então você não vai encontrar se você procurar na Bíblia. Agora, de onde que vem a cor preta? Vem lá da Idade Média, uma outra historinha, uma outra tradição, e hoje é praticamente quase uma regra, os judeus usarem preto. Eu não vou nem entrar muito nesse assunto, senão vou me desviar do foco. Mas quase toda religião tem isso. Uma vez conversando com muçulmanos, tem coisas no Islã que é praticado hoje que não tem no Alcorão. Tem coisas que vêm da tradição islâmica, como por exemplo, deixa eu ver se eu lembro alguma coisa aqui. Por exemplo, aquela história de que o profeta Mohammed foi num cavalo alado até Jerusalém. Isso aí não tem no Alcorão, mas muitos muçulmanos acreditam porque isso faz parte da tradição islâmica. Então, toda religião você vai ter elementos que não estão nos seus livros sagrados. Vamos pegar o budismo para variar um pouco. Aquela imagem que a gente tem do Buda gordo, assim, sentado, naquela verdade, aquela imagem é errada, O Buda, na verdade, ele era magro, porque ele fazia muito jejum. Então ele devia ser bem magrinho, bem esbelto, bem magrinho mesmo. Agora, por que surgiu aquela imagem dele? É porque na China, eles criaram uma tradição de 7 Budas da sorte. Um Buda representava a sorte financeira, o outro representava a sorte amorosa, o outro representava a paz, o outro representava não sei o quê, e assim por diante. Só que aquele da prosperidade financeira era o gordinho, porque geralmente quem é gordo, quem é rico, come mais, mais gordo. A gordura sempre foi um símbolo de riqueza, na humanidade. E aquele foi o que mais se tornou popular. Então tem pessoas que pensam que o Buda era gordo daquele jeito. Até o Porta dos Fundos fez uma vez uma brincadeira, de Jesus brigando com o Iemanjá. Aí chegou o Totoro lá vestido de Buda, que ele ficou até parecido até. Ficou muito engraçado. Mas o Buda, na verdade, era magro. Então você vê, algumas tradições, às vezes elas superam o que está escrito no seu livro sagrado. E é um direito das religiões terem isso, porque religiões não são estáticas. Elas têm que evoluir, elas podem mudar. Pega, por exemplo, a Igreja Católica da Idade Média, que dominava tudo, era intolerante, cruel, não sei o quê, fazia guerras, cruzadas, inquisição. E pega a Igreja Católica moderna. Mudou da água para o vinho. A Igreja Católica foi a primeira igreja a investir em faculdades, a criar faculdades, que são instituições de ensino. E foi uma das primeiras igrejas, eu não sei se é a única, mas uma das primeiras a incentivar que seus padres estudassem ciências, não só a religião católica. Então o padre ele pode fazer a faculdade dentro da própria igreja também, ou fora se quiser, ele pode estudar a ciência que ele quiser. Por exemplo, o padre que descobriu o Big Bang,
Não foi bem ele que descobriu, né? Ele pegou estudos anteriores, depois ele foi lá e fez uns cálculos melhor e conseguiu criar a hipótese do Big Bang. Era um padre francês, acho que é Lemaitre, se eu não estou enganado. Foi ele que praticamente originou o Big Bang, essa teoria do Big Bang, essa hipótese, vamos chamar assim. Não sei se é hipótese ou teoria hoje em dia, tá? Mas ele que originou isso, porque a igreja incentiva seus padres a estudarem. O padre Quevedo, por exemplo, ele era formado também. Ele estudou parapsicologia e estudou uma outra ciência, além de ser padre. Então você vai ter dentro da igreja católica pessoas que estudam, porque isso faz parte de uma evolução da igreja católica. O que é muito bom até, né? Eu queria que a igreja evoluísse muito mais, né? Quando eu fiz a crítica que o Papa, muita gente não entendeu, veio um bando de gente me xingar para defender o Papa, mas a minha crítica era que a igreja evoluísse bastante para tocar nesse tabu de casos de abusos dentro da igreja. Porque falar de gay é fácil, qualquer pastorzinho pega a Bíblia e fala de gay. Agora, falar dos abusos que acometem crianças, que no meu ver é bem pior, e isso a igreja até hoje se esconde, né? Ela faz tipo um protecionismo. Eles fingem-se de cegos. Então essa foi a minha crítica ao Papa, tá? Então, pessoal, a igreja, ela tem sim muita coisa que vem da tradição católica e não vem da Bíblia. Por exemplo, o casamento de sacerdotes. A igreja católica permitiu o casamento dos padres até determinado ano. Aí quando chegou ali meados da Idade Média, pela questão financeira, porque depois tinha que manter os filhos do padre, a viúva do padre, não sei o quê, a igreja decidiu instituir o voto de celibato. Eles falam que é um voto, né, que não é obrigatório, mas eu nunca vi um padre casado até hoje. Quer dizer que é meio que você é obrigatório a fazer aquele voto. Mas não era assim na igreja, foi uma mudança por causa da tradição, pela questão financeira. O Edir Macedo quis fazer o mesmo. O Edir Macedo fez vários bispos da Igreja Universal fazer vasectomia, porque a igreja não queria arcar com custos financeiros de filhos de pastores. Você vê, tudo gira em torno disso aqui, ó. Dinheiro. Por isso que na Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, só para finalizar o vídeo, pessoal, é claro que nem tudo você vai ter respaldo na Bíblia. Tem coisas que vêm mesmo da tradição, quer seja o catolicismo, o judaísmo, o islamismo, o budismo, etc. E a gente tem que respeitar, pessoal, porque as igrejas evoluem. É melhor do que as igrejas ficarem estáticas, presas na Idade Média, lá, ou numa época que não tinha ciências, e ficar tudo um bando de gente conservadora, retrógrada e ortodoxa. Então as igrejas podem evoluir e a tradição faz parte disso, tá bom? Então tá aí, essa é a minha resposta. Não conheço todos os dogmas católicos, tá? Se algum católico quiser comentar ou discutir esses dogmas, a gente pode discutir numa boa, não tem problema. Quiser que eu faça um vídeo, Ronaldo, faz um vídeo sobre esse sacramento católico, não tem problema, a gente pode conversar numa boa, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, quem gostou do vídeo, por gentileza, dê um like, tá? Considere atualizar a página, se inscreve, ativa aquele sininho, comenta também o que você achou, tá? Que é muito importante. Compartilha nos grupos para as pessoas verem, tá? E muito obrigado por ter assistido. Paz a todos.